os versículos 22, 23 e 24. Mateus 14, 22, 23, 24, que registra o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porque o vento era contrário. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos pedir, Senhor, a Tua boa mão sobre nós, que a Tua igreja possa continuar sendo edificada nesta noite, renovada, fortalecida, avivada por Tua presença aqui. Tu és o varão de branco que caminha no meio desse povo, Senhor, observando o santo, recebendo louvor e adoração, também tocando em vidas, curando, sarando, ó Senhor, libertando. O Senhor é Deus tremendo nesta casa. Ó, continue a nos abençoar, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais, porque estamos aqui na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Assentai-vos, amados, Deus abençoe. Estamos vivendo dias maravilhosos, né? Em todo sentido. Mas muita chuva, né? Graças a Deus. É isso que a gente estava precisando mesmo, né? E Deus, no tempo certo, Ele opera, Ele faz as coisas acontecer. Na hora, no tempo dEle, Ele age. Graças a Deus por isso. E também porque estamos vivendo um tempo de avivamento, de renovação. Quando a igreja ora, sucedem coisas, né? O nível espiritual aumenta e o povo alcança muitas vitórias em Cristo Jesus. Graças a Deus. Nós estamos aí, hoje são 21 dias do final do ano, e nós teremos a ceia hoje e depois só no ano que vem, dia 1º de janeiro, após a meia-noite, né? Então daqui 21 dias nós vamos cear novamente aqui, né? Não há nada de errado nisso. A ceia podia ser semanal, né? Todo domingo fazer a ceia, não tinha problema nenhum, porque não tem um critério estabelecido na Bíblia, né? Essa regularidade é todas as vezes que comerdes em memória de mim, né? Às vezes eu participo de 2, 3, 4 ceias ao mês, porque eu vou numa igreja, tem ceia, eu vou na outra, tem, eu vou na outra, tem. Eu sou crente, eu não vou fugir disso, né? Eu já tomei ceia ontem, mas eu vou tomar de novo hoje, né? Aleluia. Agora não fica dando ceia em ceia, não, vai se coincidir, não é? Você pode chegar e tomar a ceia. Graças a Deus. Amados irmãos, eu quero deixar uma palavra nessa oportunidade com a igreja, a partir desse texto que eu acabo de ler aqui, que é de todos nós muito conhecido, que registra uma das vezes que o Senhor Jesus manifestou a glória dele, o seu poder sobre a natureza. Ao final aqui, o vento vai cessar, as águas vão se acalmar, haverá bonança, algo operado por Jesus, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas, e até a natureza está a serviço de Deus. A chuva, o sol, o vento, o terremoto, os maremotos, os vulcões, os tornados, os ciclones, tudo isso está a serviço de Deus, não é verdade? Então dessa feita registra aqui mais um fato desta natureza. A Bíblia diz que Jesus, após operar alguns milagres, sinais e maravilhas, deu uma ordem aos seus discípulos para
deixá-lo só. Entrem no barco, atravessem para o outro lado, e eu vou ficar aqui, terminando o trabalho com as multidões, vou despedir as multidões, e vocês sigam em frente, entrem no barco, me obedeçam e vão, eu permaneço aqui. A palavra diz que despedidas das multidões, muita gente mesmo, né? Os discípulos tinham entrado no barco, as multidões foram embora, cada um para sua casa, e ele ficou só. Estando só, de propósito, ele sobe ao monte para orar, e ficou sozinho em oração. Por que Jesus precisava orar? Porque ele estava num corpo humano. Jesus era verdadeiro homem, e ele dependia essencialmente do Pai. E também para dar o exemplo para todos nós, que devemos viver em oração. O hino nosso diz lá, Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Então Jesus orava porque precisava, tinha necessidade de orar, de estar em comunhão com o Pai, jamais perder esse contato com os céus. Então ele orou, e a palavra diz que terminando a oração, ele entrou no mar para alcançar os discípulos, que já estavam a muita distância, vários estádios, né? Quilômetros distantes dali, do continente, da praia, e enfrentando uma dificuldade terrível. Os discípulos estavam passando um aperto, uma luta. A Bíblia diz aqui que eles enfrentavam as ondas bravias, o vento era contrário. O vento era contrário. Por que Deus permite, irmão, aos seus discípulos passar por uma situação desta? Por que Ele permite a mim e a você enfrentar vendavais, vento contrário? Por que o vento não é sempre favorável, né? Sempre é soprando a favor, para te levar para frente, para te dar uma ajudazinha, e você chegar mais rápido. Às vezes, quando eu pego o avião, vou lá para Minas Sul, por exemplo, e a gente daqui para lá gasta 1h20. Outro dia para voltar foi 1h05. Por que essa diferença? A distância é a mesma, a velocidade. Não, é porque o vento da placar estava favorável, ajudou a aeronave, né? O vento não era contrário, não impediu o avanço da aeronave, estava favorável. Por que a vida não é sempre assim? Por que tem ventos contrários, que vêm contra a igreja, que dificulta o avançar da igreja, o avançar do crente, o triunfar da irmã e do irmão? Quero dizer, em primeiro lugar, que vento contrário nem sempre é sinônimo de desaprovação. Porque muitos de nós temos um conceito arraigado, que quando as coisas começam a dar errado, é porque nós estamos errados. Isso é pecado, isso é alguma falha, você não está direito diante de Deus, não está correto, a igreja está falhando, por isso que tem problemas. Pode ser, mas nem sempre vento contrário é sinônimo de desaprovação. Não quer dizer que Deus está irado contra a gente. Então acalma o seu coração, meu irmão. Você está passando luta, dificuldade, não está conseguindo ir naquela velocidade e alcançar rapidamente o outro lado, porque o vento é contrário, está dificultando, tem luta, tem obstáculo, tem travamento, tem muita gente contra. Ah, Deus esqueceu de mim, não me ama. Não é verdade isso, irmão. Vento contrário, muitas vezes, nos leva para o centro da vontade de Deus. Não fosse o vento contrário, talvez você não chegaria a algum lugar, a alguma posição que o vento contrário te levou. A Bíblia diz que Paulo estava indo para Roma, no navio, né? Ele apelou para César tu irás. E lá no meio da viagem, veio um vento contrário, chamado Euroaquilão. Tornado, algo terrível. E para onde levou, aquele vento levou a embarcação? Para a ilha de Malta. Jamais Paulo iria na ilha de Malta. Ele estava indo para Roma. Mas o vento contrário levou o navio, o barco, para outro rumo. Vento contrário levou Paulo para a ilha de Malta. E sabe o que aconteceu lá? Porque servo de Deus, onde chega, ele muda a história.
Ele toma conta da situação. Chegou lá, primeiro orou pelo dono da ilha, pelo chefe da tribo que morava lá, que estava enfermo, morrendo. Paulo chegou, orou por ele, o homem foi curado. Aí a partir dali as portas abriram. A ilha era dele, aquelas tribos queriam até adorar Paulo, né? Vento contrário, ele foi para a ilha de Malta. E mais ainda, ele estava lá naquele frio intenso, né? Alguém foi juntar lá lenha, uns gravetos para fazer um fogo. E Paulo foi ajudar. Daqui a pouco ele está perto assim, uma cobra, uma serpente, fugindo do fogo, acomete a mão de Paulo. E aí o pessoal começou a dizer: este homem deve ser pecador mesmo, porque escapou do mar, agora a vida não deixa ele existir mais. Olha o problema aqui. E ficou esperando ele morrer, porque a gente conhece essa cobra aqui, essa serpente venenosa. Se é 30, 40 minutos está morto. E Paulo continua numa boa lá, nada lhe aconteceu, foi passando as horas, né? Aleluia. Aí o povo já mudou completamente, já queria adorar Paulo, né? Porque como pode ser? Vento contrário nem sempre é sinônimo de desaprovação, e muitas vezes vento contrário é que me leva para o centro da vontade de Deus. Irmão, se não fosse vento contrário na vida de José do Egito, não tinha essa bela história. Caminhava tão bem, promessas, sonhos, né? Algo extraordinário, amado pelo Pai, Deus dando revelações tremendas para ele. Daqui a pouco uma perseguição terrível, vento contrário, assoprou forte contra aquele menino, aquele adolescente, aquele jovenzinho. Mas o vento contrário levou ele para o Egito e fez ele governador do Egito, salvador do Egito, e salvou a família dele. Vento contrário. Quantas vezes aparentemente você está tendo um prejuízo no momento? Entenda, irmão, que Deus vai transformar aquela desgraça numa bênção, aquele prejuízo numa vitória para você. Deus cerca a situação e muda o quadro lá. Então não se apresse a tirar conclusões, muito menos murmurar contra Deus ou reclamar da sorte. Continue firme com Jesus, firme na fé, servindo a Deus. O Senhor lá na frente vai se revelar o propósito dele na sua vida. Mas vento contrário, irmãos, vem para a gente crescer espiritualmente, para aumentar a nossa fé. Por que Jesus permitiu isso aqui? Para os discípulos terem uma experiência com ele, conhecer ele melhor. Vento contrário permitiu Jesus se revelar para eles como o Deus forte, profetizado por Isaías. Quando Jesus chega, aquela tormenta, tem aquele episódio do apóstolo São Pedro: se tu és o Senhor, manda eu ir ter contigo, vem. Ele sente o vento forte, afunda, Jesus segura ele e entra no barco. A Bíblia diz aqui no final do texto que eu li, que entrando ambos no barco, cessou o vento. Por que o vento ficou até aquela hora? Cessou, porque o objetivo do vento era o milagre, era o sinal da divindade de Cristo. Aí alguém pergunta: quem é este? Quem é este? Aleluia. Pode registrar aí. Um dia eu estava no mar da Galileia, dentro do barco, e ocasionalmente um vento muito forte, e entrou muita água no barco, e a gente quase que desesperou. Mas no final tudo tranquilizou, e eu pude ler essa passagem lá para aquele guia judeu, um senhor já idoso. E quando foi feita a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu disse: você pode não crer, mas esse é o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Jeová do Antigo Testamento. Jesus é Rei, é Senhor, é Deus. Quem é este? Vento contrário aumenta a nossa fé, dá ao crente experiências com Deus. Você conhece melhor Jesus. Então, vamos louvar a Deus quando o vento é favorável. Está indo tudo bem, mas se algo começa a parecer que está dando errado, continue louvando a Deus. Lembra do hino do Delino, que sempre está viajando, nunca está aqui para cantar isso para nós? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não o fizer, Ele é Deus. Mas Ele sempre faz
do jeito dele, na hora dele. Ele sempre está fazendo o melhor para nós. Você pode não entender, mas é o melhor. Louve a Deus em qualquer circunstância da vida, porque no final a vitória será nossa pelo sangue de Jesus. Em pé comigo, irmãos, aleluia. Quero orar por você que está sentindo o vento contrário, aleluia. Deus está nesse negócio aí. Ele te está fortalecendo, fortificando, dando musculatura espiritual para você. Ele está se revelando, Ele vai se revelar amanhã como o Deus verdadeiro que Ele é. Salvador, libertador. Na hora certa Ele chega, na quarta vigília Ele chega. Pastor, já passou a primeira vigília, a segunda, a terceira e nada, mas está chegando a quarta vigília da noite. Jesus está vindo ao seu encontro nessa ceia para serenar tudo, acalmar o vento no seu coração, na sua alma, na sua vida familiar, espiritual, financeira. Creia nisto. Levante a sua mão e peça a Jesus mesmo: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida agora, na minha família, nas minhas finanças, no meu casamento, no meu ministério. Aleluia. Eu quero aprender com o Senhor. Que Jesus se revele cada dia mais o Deus grande que o Senhor é, de milagres, de maravilhas. Vai adorando a Deus, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus. Aleluia, aleluia. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Glória ao nome de Jesus. De cal, Michel, de Candalabaia. Santo é o nome de Jesus. Adore, adore, adore. O Pai está aqui procurando adoradores. Ele passa dos corredores dessa igreja. Olha para você. Oh, aleluia. Glória, glória, glória ao Santo de Israel.